Daí, pessoal, mais uma resolução. Com 64 cubinhos brancos de dimensões 1 por 1 por 1, montou-se um cubo de dimensões 4 por 4 por 4. As faces do cubo grande foram pintadas de azul. O número de cubinhos que ficaram sem nenhuma face pintada de azul é... Bom, então o que ele está colocando? Foi feito aí uma espécie de empilhamento, né? Imagina que são aí caixas de algum tipo de produto, né? Cada um desses cubinhos, imagina que seja individualmente. Deixa eu colocar aqui a caneta. Cada um desses cubinhos aqui, eu vou pegar esse aqui que ele é mais representativo. Ó. Isso aqui é embalagem de um certo produto, por exemplo, sei lá, uma caixa de panetone. Aí eu empilho as caixas de panetone, 64 caixas. Por que 64, senhor? Porque aqui eu tenho 4, ó. Aqui eu também tenho 4. Então, nota que nessa base da caixa aqui, eu tenho 16 caixas de panetone. Eu tenho um estrado, tenho um lastro, né? Uma camada com 16 caixas, 4 vezes 4. E aí eu acumulo essa camada 4 vezes. Eu coloco aqui uma segunda camada, quer dizer, mais 16, uma terceira camada mais 16 e uma última camada mais 16. Então, 16 vezes 4. Então, isso é o mesmo que 4 vezes 4 vezes 4, 64 caixas. Ok. Então, aqui a explicação por que são 64. Ok. Então, imaginando o empilhamento dessas 64 caixas, formando este bloco de pequenas caixas menores, como se fosse uma caixa grande, construída a partir de 64 caixas menores. Ok. Bom, feita essa explanação inicial, o que diz o problema? Diz que nessa caixa maior, nesse cubo maior, cubo que ele está chamando de cubo grande, as faces foram pintadas de azul. Então, as paredes foram pintadas de azul. Todo ele por fora foi pintado de azul. A pergunta é o número de cubinhos que ficaram sem nenhuma face pintada. Ora, intuitivamente eu percebo que os cubinhos, se é que eles existem, e que não foram pintados em nenhuma de suas paredes, nenhuma de suas faces, eles estão no miolo dessa caixa. Eles não podem estar na beirada, eles não podem estar na periferia, eles devem estar bem interiorizados dentro dessa caixa grande, como se estivessem protegidos desta pintura. Então, eles não sofrerão nenhum tipo de pintura. Essa é a ideia. Eu quero saber quantos cubinhos não sofreram a ação dessa tinta. Eu vou aqui vou pintar esses cubos. Vou pintar essas paredes. Vou usar aqui o azul. E vou pintar. Olha só. Vou pintar primeiro essa parede aqui de azul, essa parede aqui, sei lá, ao lado direito. Vou pintar agora essa outra aqui da esquerda, vou pintar toda ela de azul. E vou pintar a parede de cima de azul. Ah, senhor, tu vai pintar só 3 paredes, é isso? Não, tem que pintar 6, né? Por quê? Porque nota que aqui atrás, ó, eu também tenho uma parede, que eu não estou enxergando, mas eu vou pintá-la de azul. Aqui também tem uma outra escondida que eu vou pintá-la de azul. E aqui por baixo, ó, tem a base dessa caixa, que também será pintada de azul. Então, todos esses cubos que tu está enxergando aqui, eles não me servem, porque todos eles terão, de alguma maneira, alguma parte pintada de azul. Inclusive os cantos, né, os que ficam nos vértices, eles terão 3 faces pintadas de azul. Deixa eu até usar uma outra cor aqui, ó. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, tem 1, 2, 3 paredes pintadas de azul. Tem alguns que tem 2, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, tem 1, tem 2. Inclusive, alguns exercícios desse tipo, eles perguntam quantos cubos ficam pintados com 2 faces de azul, quantos ficam com 3, quantos ficam com apenas 1. Tem também apenas uma, senhor? Tem. Então, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu fazer esse exercício no aproveitamento ideal, tá? Vamos supor que a pergunta fosse quantos cubinhos tem, em vez de perguntar os que não são pintados, ele perguntasse quantos cubinhos tem 3 paredes pintadas. 4 paredes ninguém tem.
Tá? Não tem como pintar 4 paredes em nenhum cubo. Certo? Intuitivamente, né, abstrativamente, geometricamente falando, eu consigo observar que não é possível isso. No máximo são 3 paredes pintadas. Então, os vértices, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, esse canto aqui também, ó, 1, 2, lá atrás aqui eu não estou vendo, esse aqui também, aqui é 1, 2, uma que eu não estou vendo, esse aqui e esse aqui. Ó. Então, eu tenho 8 cubos com 3 faces pintadas, se fosse essa a pergunta. Ah, entendi, senhor. Quantos cubos com 2 faces? Bom, aí seriam esses aqui, ó, meio na parede, meio no meio. Ó. 2 paredes, 2 paredes. Esse aqui também, ó. 2, 2. É a que eu estou vendo lá embaixo. Aqui também. Aqui também. Então, por intuição, ó, eu vou encontrando esses cubos. Aqui também 2 paredes, aqui também 2 paredes. Entende isso? Então é manipulação geométrica espacial. Isso é habilidade adquirida por execução de exercícios. Então tem pessoas que têm mais dificuldade de ter essa passagem, né, do desenho plano para a sua perspectiva em 3 dimensões. Essa perspectiva daí ela é feita de forma mental, né, ela é feita abstrativamente. Tem pessoas, tem estudantes que têm mais dificuldade em fazer essa manipulação mental e outros não. Eu, particularmente, eu sempre tive um pouco de dificuldade de fazer essas passagens, mas por experiência, por fazer exercícios, né, por em sala de aula manipular, enfim, tu acaba desenvolvendo e ficando um pouco melhor. Né? Então eu já estou um pouco melhor nessa parte, vamos dizer assim. Mas essa melhora, esse avanço nessas perspectivas é decorrente da aplicação, né, de fazer exercício, manipular exercícios e vai enxergando, vai acrescentando para ti essas passagens, tá? E, então eu já fiz aí com 3, com 2, e se fosse com uma, senhor, tem como? Pensa um pouquinho, onde estariam os cubos, os cubinhos com apenas uma face pintada? Dá uma pensadinha aí, 3 segundos. Aqui no meio, né? Olha só, aqui por exemplo, ó, eu tenho 4 cubinhos que só tem essa parede pintada, porque o resto está mergulhado dentro da caixa. A tinta lá não penetra. Aqui também, ó. Aqui também, ó. A mesma coisa acontece nas 3 faces que estão escondidas. Certo? Então isso aí é de manipulação. Mas a pergunta nesse exercício é quantos cubinhos não foram pintados em nenhuma de suas faces. Bom, com esses raciocínios que nós estabelecemos agora, fica fácil de perceber que esses cubos que não foram pintados, eles estão centralizados na figura, estão no miolo da figura. Agora a pergunta é, são quantos, né? Quantos estão bem nesse miolo sem nenhuma pintura? Bom, eu consigo perceber assim, ó, que lá dentro, deixa eu usar o branco, lá dentro eu tenho intuitivamente, ó, assim, não pintado, não pintado, não pintado, não pintado. A mesma coisa nas outras figuras. É como se eu estivesse fazendo aqui um buraco, né, fazendo um túnel aqui. E lá no meio, se tu conseguir enxergar isso, já dá para matar a questão. Lá no meio, eu terei uma estrutura assim, ó. Vou tentar fazer na mesma perspectiva do exercício. Esse exercício ele não é tão complicado, não é tão complexo. Ele está ficando com a sua resolução mais alongada porque eu quero te dar um aproveitamento interessante dentro do teu estudo. Né? Não basta aqui, para mim, fazer uma resolução que não te traga, que não priorize o teu crescimento. Tá? Então, o objetivo aqui é sempre, eu não me preocupo com o tempo. Quem está estudando não pode se preocupar com o tempo. Olha só aqui, ó, eu estou tentando criar aqui dentro da mesma perspectiva da figura. Vou fazer para trás aqui, daí eu pego o sombreamento. Mais ou menos.
aqui. Olha só, eu tenho uma camada lá dentro, ó. Vamos supor que seja correspondente a esse aqui, ó, lá dentro. Ó, relacionado a isso aqui, ó. Lá dentro. Eu tenho 4 cubinhos. Esses 4 cubinhos não estão pintados, estão interiorizados. Só que aqui abaixo eu tenho uma outra camada igual a essa, ó. Eu teria isso aqui, ó, lá no centro do cubo sem pintura. Aqui, ó. Então eu tenho uma camada com 4 cubos e outra camada aqui com outros 4 cubos não pintados. E aí eu tenho letra C, 8. Então quem já conseguiu perceber isso depois daquele raciocínio, tranquilo, 8 cubos lá dentro. Eu criei aqui uma outra lâmina onde fica, de repente, pode ajudar melhor ou pode estabelecer uma ajuda no enxergar desses 8 cubos. Deixa eu ver aqui se a lâmina está aqui já no ponto. Está aqui, ó. Olha só o que eu fiz, ó. Eu pintei as paredes de azul e retirei os cubos pintados. Então, essa parede, isso aqui, ó, equivale a isso. Essa aqui, ó, equivale a isso aqui. Essa parede da esquerda. Essa parede aqui equivale a isso aqui, ó. Essa aqui equivale a isso aqui. Essa aqui dá pra ver que é o chão, né? Equivale a essa. Enfim, eu fiz aí, eu pintei e eu descolei as paredes pintadas. Deixei no miolo o que? Só isso aqui, ó. Se tu observar, ó, isso aqui é o que sobra dentro da caixa, sem nenhum tipo de pintura, certo? Claro que tem, nessas paredes que estão pintadas, tem aí cubos que são os mesmos. Por exemplo, esse cubo aqui, ó, é o mesmo que esse aqui, né? Quando eu junto aqui, esse cubo vai se sobrepor a esse, ó, vai ficar o mesmo. E assim acontece, igual a esse aqui também, ó. Esse aqui são esse e esse é o mesmo cubo. Quando eu destaquei a parede inteira, né? Então tem que ficar esperto quanto a isso. Bom, então isso aí é um jeito de fazer, tá? De ver espacialmente, né? Geometricamente, tá? E aí eu consigo perceber de novo que são 8 letras C. Tem um formato numérico para encontrar esse 8 também, que é descontando os cubos que foram pintados, certo? Eu não sei se esse modelo aritmético ele é mais fácil, talvez não seja, mas eu vou executar para ti aqui também. Já está feita a questão, né? Letra C, ok? Vou fazer aqui um trato numérico a partir dos cubos pintados. Então deixa eu usar aqui uma cor. Olha só, eu sei que o total de cubos, conforme nós vimos no outro exercício, na outra lâmina, total são 64 cubinhos, 4 vezes 4 vezes 4. E agora eu vou somando aqui, ó, aqueles que foram pintados. Olha só que legal isso, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, essa parede toda aqui, ó, da frente, acho que ela está bem intuitiva, ó. Essa parede aqui tem 16 cubos aqui, ó. E todos foram pintados. Então eu já tenho 16 cubos que tem pelo menos uma face pintada. Então eu já vou partir aqui, ó, 16. Beleza? Ver se eu vou usar uma corzinha aqui. Ver se eu consigo aqui dar um entendimento. Olha só aqui, ó. Esses aqui foram pintados. Nem estou usando azul, tá? Estou usando outra cor. Ó, esses aqui eles já foram descontados, tá? Os 16 cubos dessa parede frontal. Bom, observa que aqui me sobraram mais... vou usar até outra cor, olha só. Aqui me sobraram mais... 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho mais 12 aqui que também foram pintados em pelo menos uma das suas faces. Muito bem. Esses de cima aqui, ó, também foram pintados. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho mais 9 que foram pintados aqui. Bom, agora vem a parte mais difícil, que são relativas às faces que eu não estou enxergando no cubo. Bom, então tem que pensar assim, ó. Nesta face aqui, que eu vou usar a cor preta, tá? Vou botar aqui ó, uma bolinha preta, para quando eu escrever aqui, de saber que se refere àquela face lá. Então, quantos cubos eu ainda tenho ali que não foram pintados? Aliás, que foram pintados. Bom, esses dois aqui, esses três aqui eu já tenho. Então é como se eu tivesse aqui, ó, três aqui, ó. Então me sobram quem? Me sobram... Ah, esse aqui também, né? Então eu já pintei naquela face, eu tenho já 4 aqui descontados. Então me sobram para baixo... Esses aqui também foram pintados, Me sobra ali dessa face mais aqui também. Me sobra só essa coluna do meio aqui para baixo. Me sobram 6, né? Assim, ó. 6 cubos. Então isso é meio chato de enxergar que lá eu tenho 6 que não foram pintados. Bom, eu estou colocando aqui os que foram pintados. Então, de lá, eu ainda tenho mais 6, né? Naquela parede. Porque naquela parede lá de trás, olha só, de novo, ó, vamos supor que eu estivesse enxergando, estivesse girando a figura, e aquela face fosse essa aqui. Então, eu já tenho essa camada aqui contada, essa camada aqui contada. Então me sobram aí mais lá 9 cubos que foram pintados, que eu não contei ainda. Muito bem. Agora eu vou pensar nessa parede aqui, ó. Vou usar aqui o vermelho. Nessa parede aqui, quantos não foram pintados? Bom, nessa parede aqui, só não foram pintados, só aliás, os que não foram contados, né, que foram pintados, mas não foram contados, só esses aqui, ó, bem centralizados, ó. Esses não foram contados ainda. Por quê? Porque esses aqui já foram contados, esses aqui já foram contados, lá outra camada já foram contados, embaixo já foram contados. Então me sobram o quê? Só mais 4 naquela parede. Então aqui eu tenho mais 4. Deixa eu botar aqui na cor que eu combinei. Mais 4. E essa outra face aqui, agora falta de baixo. Vou usar o verde. A mesma coisa, né? Só esses aqui do meinho lá na face de baixo, ó, é que não estão pintados, mas eu não os contei ainda. Então tem mais 4 ali embaixo também. Mais 4. E agora eu vou somar todos os pintados. Nota que eu vou somar os pintados. Aqui eu tenho, facilitar o cálculo aqui, ó.
12, 4 mais 4 dá 8, aqui dá 20. 12, 20. Então eu tenho 16 mais 20. Aqui 9 mais 9, 18. Aí isso vai resultar 36 mais 18. 6 e 6. 6, 8, 14. Vai 1, 5, 54.